Podem sentar em reverência ao nosso Deus e de coração aberto. Vamos fazer isso. Hoje ainda temos o momento do batismo, celebração de vitória, de declaração de morte e ressurreição, de nova criatura que somos em Cristo Jesus. E deixe-me aproveitar enquanto vocês vão achando aí na Bíblia de vocês, embora a gente tenha na projeção, mas deixe aberta a Bíblia, a gente vai conhecer a história de um personagem das Escrituras. Mas dia 22 nós temos a cantata das crianças. Obrigado, duplicado a sua recepção semana passada e hoje de novo, né? Que bênção. Estão apelando para ele, né? Está na recepção, vai ser baterista daqui a pouco, de novo, né? Eles estão treinando bem. Mas dia 22, mesmo com a cantata das crianças, tem alguém que ligou para nós e disse: pastor, eu gostaria de me batizar, mas ele não mora aqui. É o Jean. Vocês lembram do Jean? Aquele menininho, filho do Cleitinho, que foi contratado na época pelo Cruzeiro, depois foi para o Atlético, agora já está em outro clube. Ele vai estar conosco dia 22, e ele disse: pastor, eu não quero batizar em outro lugar, senão na Igreja Batista do Jardim Tarumã. Tem como o senhor me batizar nos dias que eu estiver aí? Eu digo: tem, é só você chegar e a gente se organiza. Então mesmo no dia da cantata a gente vai ter batismo do Jean, e vai que tem mais batismo até lá, né? Aí a gente faz batismo hoje, faz batismo na semana que vem, na virada tem batismo também, a gente faz batismo na virada, porque não há nada melhor do que essa declaração de sermos nova criatura em Cristo Jesus, amém? Acharam? Lucas capítulo de número 1, nós vamos fazer a leitura. Obrigado, Jéssica. Nós vamos fazer a leitura a partir do verso de número 5 até o verso de número 25. Todos acharam? Lucas capítulo 1, do verso 5 ao verso 25. Depois, se você quiser continuar a história, você pode seguir no verso de número 57, porque aí nós temos a sequência da história da vida do nascimento de João Batista. Vamos ler o que nos diz a palavra do Senhor e a gente segue a sequência da história a partir do verso 57. Diz assim: no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem que estava comprometida a casar com um homem da casa... pulando aqui, né? Isso, já estou para o nascimento de Jesus, é para a próxima mensagem. Verso 5: nos dias de Herodes, rei da Judeia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. A mulher dele era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo de forma irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e os dois já tinham idade avançada. E aconteceu que, enquanto Zacarias exercia o sacerdócio diante de Deus, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorteio, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. Durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia na parte de fora, orando. E eis que apareceu a Zacarias um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou assustado, e o temor se apoderou dele. O anjo, porém, lhe disse: não tenha medo, Zacarias, porque a sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, dará à luz um filho, a quem você dará o nome de João. Você ficará alegre e feliz, e muitos ficarão contentes com o nascimento dele, pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre materno. Ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá adiante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos,
converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então Zacarias perguntou ao anjo: como terei certeza disso? Pois eu sou velho e a minha mulher também já tem idade avançada. O anjo respondeu: eu sou Gabriel, que estou a serviço de Deus e fui enviado para falar com você e lhe trazer esta boa notícia. Todavia, você ficará mudo e não poderá falar até o dia em que estas coisas vierem a acontecer, porque você não acreditou nas minhas palavras, as quais, no devido tempo, se cumprirão. O povo estava esperando Zacarias e admirava-se com a demora dele no santuário. Quando Zacarias saiu, não lhe podia falar. Então entenderam que ele havia tido uma visão no santuário, e expressava-se por sinais e permanecia mudo. Aconteceu que, terminados os dias do seu ministério, Zacarias voltou para casa. Passado esses dias, Isabel, a mulher de Zacarias, ficou grávida, e ela não saiu de casa durante 5 meses, dizendo: foi isto que o Senhor me fez ao contemplar-me para acabar com a minha vergonha diante das pessoas. Verso 57. Quando chegou o tempo de Isabel dar à luz, ela teve um filho. Os vizinhos e parentes ouviram que o Senhor tinha usado de grande misericórdia com Isabel e se alegraram com ela. Aconteceu que no 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai Zacarias. Mas a mãe do menino disse: de modo nenhum, ele será chamado João. Disseram-lhe: mas você não tem nenhum parente com esse nome. Fizeram sinais perguntando ao pai do menino que nome que queria que lhe dessem. Então, pedindo uma tabuinha, ele escreveu: o nome dele é João. E todos se admiraram. Imediatamente a boca de Zacarias se abriu e a língua se voltou. Então começou a falar, louvando a Deus. Todos os vizinhos deles ficaram possuídos de temor, e essas coisas foram divulgadas por toda a região montanhosa da Judéia. Todos os que as ouviram guardavam-nas no coração, dizendo: o que virá a ser este menino? E a mão do Senhor estava com ele. Amém? Segue a história com o canto de Zacarias, celebrando o nascimento de João Batista. Eu quero compartilhar com os amados irmãos exatamente a história de João Batista. João Batista e a sua mensagem. Esse personagem da história, tão marcante e interessante, vive dentro de um contexto. Hoje não nos será possível falarmos de todo o contexto histórico ali do nascimento, da vida de João Batista, porque o tempo não vai nos permitir. Nós faremos isso em outro momento, quando falarmos sobre a vida de Jesus e o seu nascimento. Mas o tempo antes de João Batista é considerado o tempo de silêncio. Silêncio de Deus em relação ao povo hebreu, em relação à nação judaica. Eram 400 anos em que Deus não falara com aquele povo. Embora tivéssemos na história um momento marcante, chamado a revolta dos Macabeus e tudo mais, mas Deus não havia se dirigido por meio de nenhum profeta durante 400 anos. Então o povo havia se esquecido do que era um profeta e de como se portava e se pronunciava um profeta. Como é que Deus se dirigia àquele povo? Ainda que a comunidade judaica tivesse reuniões no templo, tivessem reuniões nas chamadas sinagogas, lugares onde eles estudavam as escrituras, a Torá, a lei, os 5 livros da Bíblia e os profetas, mas não havia um papel profético durante todo esse tempo de 400 anos. Silêncio absoluto. É como se pensássemos assim: a igreja existisse
sem ter uma figura pastoral, sem ter uma figura de liderança, alguém que expusesse as Escrituras, falasse da parte de Deus por 400 anos. Consegue imaginar o que seria isso? Quase a vida do Brasil, em termos de tempo, de cronologia. Então, João Batista nasce nesse contexto. Ainda mais, era um contexto de muita violência, de muito tumulto, de muitos conflitos, de muita hipocrisia, de muita corrupção, inclusive dentro do próprio sacerdócio, exercido pelos judeus, especialmente pelo grupo dos saduceus. Haviam 2 sacerdotes quando precisaria só ter um. Eles negociavam seus cargos com os romanos, era um preço pago. O templo se tornou um lugar de comércio, que depois fora reprovado pelo Senhor Jesus Cristo. O contexto de João Batista era de violência, era um contexto de corrupção e um contexto de plena iniquidade. Nasce João Batista milagrosamente, né? De uma forma milagrosa. O milagre de seu nascimento. Primeiro, Zacarias, o seu pai, era sacerdote. Então, como sacerdote, já desde o tempo de Davi, havia uma escala. Como a gente tem a escala aqui dos PGMs para recepção, entre os sacerdotes, havia uma escala entre os sacerdotes de quem assumiria alguns compromissos no templo, dependendo da festa, dependendo do que fosse acontecer. Por sorteio, Zacarias, por ser sacerdote, fora escolhido para naquele tempo oferecer o sacrifício ou queimar o incenso diante do altar de Deus. Assim, ele tinha acesso a um lugar que era reservado, nem todo mundo poderia entrar naquele lugar. Então Zacarias entra, só ele e Deus, e o texto diz que eles eram fiéis ao Senhor, cumpridores da lei, dignos, até porque o sacerdote que oferecia os sacrifícios, ou especialmente aqui oferecia o incenso diante do altar de Deus, tinha que estar limpo, puro, purificado. Era um tempo de preparação. E Zacarias entra para fazer o seu ritual, e naquele instante um anjo lhe aparece. Pense você hoje na igreja, chegou cedo na igreja, sozinho, fica de joelho, e quando se abre o olho assim, tem um anjo do seu lado. Eita Deus, é um fantasma, não é anjo. João ficou apavorado. Deus não falava com ninguém há 400 anos. Deus não se pronunciava, não se manifestava, havia um silêncio absoluto. Embora eles estudassem, falassem de anjos, mas não havia aparecido nada. E de repente um anjo aparece a Zacarias, e Zacarias fica com medo, atemorizado, e era Gabriel, e disse: eu sou Gabriel, enviado da parte de Deus, você terá um filho, sua esposa terá um filho, e o nome dele será João. Deus estabelece o propósito do ministério de João, e a gente já vai ver sobre isso. Eles eram de idade avançada, não poderiam ter filhos. Isabel já não ovulava mais, já tinha acabado o seu ciclo de fertilidade. Como é que ela poderia gerar um filho? Então o milagre de Deus age sobre a vida de Isabel, como agiu na vida de Sara, para gerar Isaac. Então, da mesma forma, aqui nós entendemos que há um milagre de Deus. Depois ele volta para casa, e aí de repente Isabel aparece grávida. Ela fica grávida 6 meses antes de Maria receber a anunciação que também ficaria grávida de Jesus. E guardem isso na memória, porque João, 6 meses mais velho que Jesus, depois, quando Jesus aparece a João Batista, João declara que ele era antes dele. Ou seja,
João reconhecia a divindade de Jesus, a deidade de Jesus, considerando como Filho de Deus aquele primogênito desde a criação do mundo, estava presente no próprio ato da criação como Deus. Então, essa é uma declaração verdadeira depois de João Batista. O anjo Gabriel aparece a João e João ficou aí apavorado. Quantas vezes você já viu anjo na sua vida? Quem já viu anjo aí? Olha aí, que bênção. Assustador às vezes? Assustador. Pelos olhos da fé, e isso é interessante. Os anjos são considerados biblicamente como anunciadores, mas como mensageiros de Deus a nosso serviço, em nosso favor, e são adoradores de Deus também, como nós somos adoradores. Já abriram os olhos de vocês pela fé, que no momento de celebração e de adoração, pode ter miríades e miríades de anjos adorando a Deus conosco? Olha que coisa extraordinária. E como mensageiros de Deus, vocês também são anjos, que podem se apresentar na vida de muitas pessoas, fazendo declarações e anunciações. Anunciada a sua missão, ele deveria ser uma pessoa que não beberia vinho, e seria cheio do Espírito Santo desde o seu nascimento, desde a sua tenra idade. Deus conduziria a vida de João Batista, e ele prepararia o caminho do Messias. Ele era o precursor. Depois de Malaquias, e profetizado por Malaquias, ele era aquele que ia aplanar o caminho, ia preparar a chegada do Messias, e a gente vai entender isso quando se dá no momento do batismo de Jesus. Zacarias, conforme o texto, depois da anunciação, por sua incredulidade, ele fica mudo, e só volta a falar no dia do registro, no dia que ele foi no cartório registrar João Batista, porque era assim o cartório dos judeus, né? Depois do 8º dia, o menino era levado pela tradição para ser apresentado ao Senhor, e naquele dia era dado o nome da criança. E naquele dia queriam dar o nome do pai, Zacarias, como era a tradição entre os judeus. Não, o seu nome será João. Então essa é uma declaração. Qual que é o estilo do ministério de João Batista? E aí vocês podem abrir e continuarem a Bíblia, vocês vão ver a sequência da vida, da história de João, no capítulo 3 de Lucas, do próprio livro que nós lemos. Se vocês abrem lá no capítulo 3, nós vamos encontrar a mensagem de Lucas. Se vocês quiserem ir mais, também podem ir para o Evangelho de João, capítulo 3 também. Lá no capítulo 3, a gente tem a continuidade da história de João Batista. Mateus, também no capítulo 1, nós temos a narrativa da vida e a história de João Batista. E capítulo 14 de Mateus e o capítulo 9 de Lucas, nós vamos encontrar a morte, o fim da vida de João Batista. Guardem essas referências, porque aí eu vou na sequência e vocês já têm guardado aí com vocês esses dados, essas referências. Qual o estilo do ministério de João Batista? Primeiro, ele era sacerdote. Ele tinha todo o direito, como sacerdote, das regalias do templo. Ele tinha todos os direitos de ser sustentado, de ser alimentado, de ser cuidado, por ser da linhagem sacerdotal. João Batista, como sacerdote, tinha todo o direito de usar as vestes sacerdotais, porque era algo que se passava de pai para filho, da linhagem de Arão, escolhido, os da tribo de Levi também. Então esses tinham o direito de permanecerem como sacerdotes, apesar do direito de todas as regalias, de todas as vestes, de toda a prioridade. João Batista resolve morar no deserto e se vestir de pelo de camelo, nem era de ovelha.
Pelo de camelo é mais duro do que de ovelha. A de ovelha é maciozinho, mas de camelo é duro. É como se você fosse vestir uma roupa de couro de boi, sem ser tratado devidamente. Era uma veste rústica. Um cinto de couro amarrado, um rei amarrado na cintura de João Batista. A comida dele era maravilhosa. Filé mignon, pernil de ovelha. Era isso? Gafanhoto. Embora o gafanhoto tenha muitas proteínas, e quem assiste Largados e Pelados, ou os sobreviventes da vida por aí, sabe que muita gente come muita coisa. Mas João Batista não era esse largado lá. Ele era o escolhido de Deus, vivendo no deserto e se alimentando de gafanhoto e mel silvestre. O deserto onde João Batista pregava era árido. Era um deserto mesmo, montanhas áridas, pedras, areia grossa, vivendo ali provavelmente, dormindo ao relento, as cavernas, mas durante o dia pregando às margens do rio Jordão, onde havia também o batismo de arrependimento. Esse era o estilo da vida e do ministério de João Batista. Sua mensagem era fundamentada, havia um fundamento. Embora ele se parecesse em parte com Elias, mas a base, o fundamento da mensagem de João Batista eram as Escrituras, era o livro de Isaías. Tanto Isaías falando a respeito de João Batista, como profecia de que ele seria o precursor, o anunciador do Messias, mas também a mensagem anunciada de João Batista era baseada no livro de Isaías, de que o povo deveria se arrepender dos seus pecados. Vamos esperar as crianças se acomodarem, se achegarem. Essa referência vocês podem encontrar em Mateus capítulo 3, do verso 1 ao verso 16, como a base do fundamento da mensagem de João Batista. Isso nos chama a atenção para uma coisa: qualquer pregador, qualquer mensageiro, qualquer pessoa que fale da parte de Deus, ela não fala de si, ela não fala por si, ela tem como base a palavra de Deus. João Batista, como profeta, usava as Escrituras, o Torá, o Velho Testamento e os profetas como parte da sua mensagem. O conteúdo da mensagem de João Batista, vamos lá. Primeiro, anunciava o arrependimento de pecados. Quem eram as pessoas que ouviam a mensagem de João Batista? Para lá onde João Batista estava pregando e anunciando, no deserto e também às margens do rio Jordão, iam os líderes dos fariseus, os líderes religiosos, que queriam se batizar, porque estava na moda, todo mundo estava ouvindo João Batista. Olha, um profeta de Deus, um mensageiro de Deus apareceu, está falando no deserto, tem muita gente indo lá, ele está batizando, vamos lá. Então esses iam para lá por curiosidade, por modismo, né? Mas mais do que isso, iam para lá os publicanos, os cobradores de impostos, aqueles que eram considerados pela população judaica e também pela população romana como desonestos, pessoas que cobravam taxas e valores indevidos da população. Iam para lá também os soldados, os militares, o exército, que por muitas vezes eram usados pelos cobradores de impostos para persuadir violentamente as pessoas a pagarem os seus tributos, injustamente, e levavam uma parte disso.
Era uma corrupção total, desde o cobrador de imposto, desde o policial, o militar que lhe acompanhava, todo o sistema. Essas pessoas é que iam ouvir, eram os pecadores que iam ouvir João Batista. E qual que era a mensagem de João Batista? Arrependei-vos. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos, porque o reino de Deus está no meio de vocês. Não existe achegar-se a Deus, aproximar-se de Deus. Não tem como viver uma vida diante de Deus sem consciência de quem nós somos, ou seja, pecadores, que precisamos confessar as nossas transgressões e as nossas culpas diante de Deus. Não podemos apenas nos aproximarmos de Deus, dizer assim, não, é maravilhoso estar lá no culto, é uma bênção, olha, os cânticos são maravilhosos, eu até me arrepio. Toda a movimentação de nos conduzir à presença de Deus, deve vir o apelo, o que você está fazendo de errado? E as pessoas perguntavam, até no meio da mensagem de João Batista, o que devemos fazer? Para os líderes, os religiosos, ele diz assim, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Raça de víboras, cobras venenosas. Para os soldados, eles diziam, deixem a violência, vivam só com o que vocês ganham, sem tirar de ninguém, sem roubar de ninguém. Para os cobradores de impostos, cobre apenas o que é justo, só o que é devido, não o que é indevido. Não enriqueça ilicitamente. Ele chegava a dizer, se você tem 2 túnicas, vai e dê uma a quem precisa, a quem necessita. Ele não diz a quem tem 10 túnicas, ele diz a quem tem 2. Você já pensou? Você só tem 2 camisas na sua casa, e você tem que dar uma? Ficar só com uma? Se eu viesse todo domingo com a mesma roupa na igreja, vocês iam falar mal do pastor. Esse pastor não tem roupa não? Vai todo domingo com a mesma camisa, todo domingo com a mesma calça, todo domingo com o mesmo sapato. Pastor gasta com roupa só para impressionar os outros. Eu acho que eu vou começar a vir só com a mesma roupa, vou comprar um uniforme, uma camisa uniforme, uma beca própria. Antigamente a gente tinha o terno, né, pastor Wilson? Aí o terno escondia tudo. A gente vinha de manhã com terno azul, à noite com terno azul, na outra semana de manhã com terno preto, e à noite com terno preto. 2 ternos era suficiente, escondia tudo. Então, mas aqui João Batista está dizendo, parem de acumular coisas, dividam um pouco do que vocês têm, arrependam-se do que vocês estão fazendo de errado. Não dá para dizer que vocês vão servir e seguir a Deus vivendo desta forma. Ele exigia uma vida frutíssima, ou seja, pedia transformação de vida. O arrependimento gera transformação, mudança de comportamento, mudança de vida. As pessoas querem se achegar a Deus e continuarem como elas eram antigamente. Não. Paulo vai dizer que nós devemos nos despir do velho homem, nos revestirmos do novo homem. Quem mentia não mente mais, quem roubava não roube mais, quem adulterava não adultere mais, quem fornicava não fornifique mais. Então, o que fazia de errado, deixe de fazer. Isso é arrependimento. E mais arrependimento é consciência de culpa mesmo, de sentimento de que está errado, e precisa abandonar o seu erro, e assim precisa se apresentar diante de Deus quebrantado. Senhor, misericórdia, perdoe-me, transgredi, pequei, errei contra o Senhor. Era isso que João Batista estava dizendo, e o seu batismo representava exatamente isso, a ideia de que a pessoa estava arrependida, deixando os seus pecados. Batizava como símbolo de arrependimento. E essa era uma diferença entre o batismo de João Batista
e o batismo de Jesus, praticado pelos discípulos de Jesus logo depois. Porque depois os discípulos de Jesus começam a batizar, e algumas pessoas até procuram João Batista para dizer assim: olha, Jesus também está batizando. Ele diz: importa que ele cresça e que eu diminua. Eu agora só sou amigo do noivo, o noivo chegou. Ele é o dono, ele é o Senhor, ele é o Messias, ele é o enviado de Deus. E assim que ele anunciou Jesus como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você pode abrir lá em João capítulo 1, a partir do verso 19. João Batista estava batizando no deserto, exatamente dizendo aos publicanos, dizendo aos soldados, dizendo aos fariseus sobre o arrependimento. Jesus esteve presente um dia antes, naquele batismo, e no dia seguinte, Jesus aparece para João Batista para ser batizado por ele. E nesse contexto é que João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. E ele é que separará a palha do trigo, o bom do mal. Ele é o enviado de Deus. Ele é aquele que eu preparei o caminho para a chegada dele. João Batista apresenta Jesus como Messias, como Salvador, como resgatador da humanidade, como perdoador de pecados, como aquele que nos sela com o seu Espírito, ou o batismo com o Espírito Santo de Deus. Se alguém é batizado pelas águas, mas é Jesus quem batiza pelo Espírito, ou no Espírito. Sua morte, e aí a gente caminha. Eu gostaria de ficar mais tempo falando de João, mas não dá, o tempo não permite. A morte de João Batista: morreu decapitado. Se você abre Mateus capítulo 14, Lucas 9, o contexto da morte de João Batista é porque ele foi honesto ao transmitir a sua mensagem. Herodes, um dos Herodes, a quem o reino havia sido dividido, colocado, e um dos Herodes estava vivendo uma relação de adultério, e mais do que adultério, estava vivendo uma relação de pai com filho, incesto. Sim, era considerado uma relação incestuosa, e a mulher que Herodes estava vivendo era a esposa do seu próprio irmão. Ele havia ido para Jerusalém, e lá nesse contexto presente, João Batista o condena, dizendo que ele estava vivendo uma relação incestuosa e de adultério, porque vivia com a esposa do seu irmão. Herodes não gosta disso e manda prender João Batista. João Batista, preso, recebe a visita dos discípulos de Jesus. E aí eles perguntam sobre Jesus, e aí mais uma vez João Batista testifica quem era Jesus. E quando voltam também perguntam a Jesus e dão um relatório a Jesus sobre a vida de João Batista. E nesse contexto é que João Batista vai dizer: importa que ele cresça e que eu diminua, porque nesse tempo João Batista preso, os discípulos e o ministério de Jesus já está acontecendo, e os discípulos de Jesus também batizam, e agora com um significado bem diferente, e é exatamente o que a gente vive no contexto hoje, veremos mais tarde. Mas João Batista reprova o pecado daquelas autoridades, o que nos dá uma grande lição: a mensagem de Deus é para todos, independente de quem seja, pobre, rico, poderoso ou sem poder, qualquer pessoa é passiva da profecia, da mensagem, da reprovação mediante a palavra de Deus. Então, nesse contexto, preso João Batista, mas Herodes não queria matar João, mas Heródias, a esposa de Herodes,
no seu aniversário, a sua filha dança para Herodes, e depois que ela dança, agrada a Herodes, e ele faz uma promessa: o que você pedir eu te darei. Induzida por sua mãe, a mãe diz: pede então a cabeça de João Batista. E ela pede para Herodes a cabeça de João Batista, e como ele havia feito a promessa em público, ele cumpre a promessa, manda os soldados ir no calabouço onde João estava preso, e decapitam, cortam o pescoço, e trazem a cabeça de João Batista num prato, e a menina entrega à sua mãe a cabeça de João Batista. Assim morre João Batista, sem negociar a sua mensagem, sem deixar de se comprometer com Deus, que havia lhe chamado como profeta, e o corpo dele depois é sepultado por seus discípulos, e segue o ministério daí por diante de Cristo Jesus. Foi marcado por reconhecer a superioridade de Jesus, foi reconhecido por Jesus como o maior pregador de todos os tempos. Quando as pessoas perguntam para Jesus quem era João Batista, o maior pregador de todos os tempos, o maior profeta de todos os tempos, aquele que preparou o caminho para o Messias, reconhecido por Cristo Jesus. Este foi João Batista. Preparou a chegada do Messias, Cristo Jesus, o nosso Redentor, o nosso Salvador. Um profeta que falou da parte de Deus, e sua mensagem, o que foi depois da própria mensagem de Cristo Jesus, foi: arrependam-se e sejam batizados. Amém? Como você tem vivido? Quais têm sido as suas práticas, as suas ações e o seu comportamento? Você é passivo de ouvir a mesma mensagem que os homens da época de João Batista ouviram, anunciada por ele: arrependam-se, convertam-se, abandonem os seus pecados, deixem os seus pecados. O que você está fazendo de errado, você precisa mudar. Você não pode se aproximar de Deus sem se arrepender. Você não será aceito por Deus sem arrependimento, sem consciência que você está vivendo inadequadamente, erradamente, longe dos propósitos de Deus para a sua vida. Arrependa-se. João Batista convida para as pessoas se arrependerem e se batizarem. Ao se comprometer em descerem as águas, eles estavam dizendo: eu reconheço que sou pecador, preciso da graça, da bondade e da misericórdia de Deus, estou dizendo que estou me arrependendo dos meus pecados. E assim as pessoas eram batizadas mais de uma vez, cada vez que se arrependiam, iam lá e se batizavam. No contexto da sequência da vida e do ministério de Jesus, o batismo passa a ter outro significado, outro simbolismo, porque Cristo Jesus veio, morreu, sofreu e ofereceu-se em meu lugar para perdão dos meus pecados. Ele levou sobre si os meus pecados. Ele foi batizado na morte, para levar sobre si, sepultar sobre si todas as minhas iniquidades. Na ressurreição, me garantindo a eternidade, me garantindo o escrever meu nome no livro da vida, desde que eu, arrependido dos meus pecados, aceite a sua oferta e a sua proposta de redenção e de justificação, de sacrifício e batismo na morte, na condenação no meu lugar. Agora, o meu batismo significa dizer que eu morri com Cristo, fui sepultado com Cristo, Ele levou sobre si os meus pecados. Quando eu levanto das águas, eu estou dizendo que eu nasci como uma nova
criatura, para viver agora em novidade de vida, arrependido e consciente de todos os meus pecados e de todas as minhas iniquidades. Nessa declaração é que algumas pessoas se comprometeram a se batizarem hoje à noite, dizendo: eu reconheço que Jesus se ofereceu no meu lugar, e agora, comprometido com Ele, eu me identifico com a sua morte e a sua ressurreição. Eu quero testificar para as pessoas que eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Então, essas pessoas que vão se batizar, eu quero chamá-las aqui à frente. Por favor, as 3 pessoas que vão ser batizadas, cheguem aqui. Tem mais 2, cadê? Ou mais 2. Isso. Roberta Orui Prates. Oi. Sirlene Maria Leite. Rapaz, Sirlene. Valentina Leite Santos. Oi. Isso. Vocês confessam ter aceitado Jesus como Senhor e Salvador da vida de vocês? Sim. Querem viver comprometidos com Cristo Jesus? Estudaram e aprenderam o que significa o batismo? Sim. Compreendem que é morte e ressurreição, identificação com Cristo Jesus, dizendo que Ele levou sobre si os meus pecados. Eu não preciso mais viver na prática do pecado, né? Vocês aprenderam sobre a igreja também de Cristo Jesus, que é a família de Deus e que precisamos viver em comunhão como família, como igreja de Cristo Jesus. Aprenderam isso também? Aprenderam mais coisas sobre dízimos, aprenderam sobre isso, que nada é nosso, tudo é de Deus, e que o dízimo é apenas a 10ª parte do que nós devolvemos ao Senhor. Da pizza inteira, Ele nos pede para devolver a 10ª parte, e ainda nos dar o direito de usufruir 90%, é isso mesmo? Aprenderam tudo isso lá? E creem nisso? Creem que a Bíblia é a palavra de Deus? E vão ler a Bíblia? Vão ler as Escrituras? Mesmo? Então tá bom. Eles aprenderam, estudaram sobre todas essas coisas. Eu só estou fazendo essa confissão, porque nós declaramos como aberta a assembleia solene de batismo. Então, os irmãos que concordam que as 3 pessoas aqui presentes desçam as águas batismais, digam amém. Amém. Se alguém é contrário, diga não. Quem vai impedir alguém né, de assumir esse compromisso com o Senhor Jesus? Então, conforme a profissão de fé dela, nós vamos agora para o ato simbólico do batismo. Amém? Amém. Então, nós vamos orar. Vamos, igreja, nos colocarmos em pé. Vamos orar. E eu pergunto para você, essas 3 pessoas testificam hoje. Gostaria eu de explorar mais o tema, mas não vai ser oportuno, não vai ser possível, mas em outro momento faremos isso. Mas se você também quer ser batizado, quer descer as águas do batistério, testificando que você recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e que assume o compromisso de andar em novidade de vida, compromissado com Cristo Jesus, e obedecendo a sua palavra, nos procure a mim, procure o pastor Rodrigo, procure o pastor Geiso, procure o pastor Wilson, procure qualquer um dos pastores, procure qualquer um membro da igreja, nos comunique, ou entre em contato com a secretaria da igreja, e nós conversaremos e estudaremos com você, preparando para esse momento do seu batismo. Amém? Amém. Se você ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, não saia daqui hoje à noite sem assumir esse compromisso. Nós voltaremos a falar sobre isso. Vamos orar?
Pai do céu, rendemos graças ao Senhor, por vidas que se rendem aos teus pés. João Batista anunciou no seu tempo, um tempo difícil: arrependam-se, porque é chegado o reino de Deus. Nos dias de hoje a mensagem continua sendo a mesma: arrependam-se, porque é chegado o reino de Deus, é chegado Cristo Jesus, oportunidade para nossa redenção, nossa justificação, oferto a Deus para nossa reconciliação com o Senhor. Abra o nosso coração para entender esta verdade, entender esta mensagem e assumirmos o devido compromisso do Senhor como Salvador e Senhor das nossas vidas. Nós oramos isso, ó Deus, em nome de Cristo Jesus. Apresentamos as pessoas que vão descer as águas do batistério hoje, o compromisso que elas fizeram com o Senhor, que teu Espírito possa ajudá-las, assisti-las, orientá-las, ensiná-las e conduzi-las, ó Deus, a andar no temor do Senhor, em obediência plena à palavra do Senhor. Nós oramos por nós como igreja, que o Senhor nos ajude, ó Deus, a sermos fortalecidos e ajudarmos um a um, ó Deus, a sermos fortalecidos, edificados pelos uns aos outros, orientados, ó Deus, consolados, ajudados pelos uns aos outros, ó Deus, especialmente nesse tempo, nesses dias difíceis, e nós oramos pedindo em nome de Jesus, amém, amém, Deus, amém. Podem acompanhar o pastor Jason aqui, isso, Milena está lá, e a igreja, a equipe de louvor, já pode chegar aqui, e nós vamos continuar adorando ao Senhor, enquanto nos preparamos para esse momento do batismo. Vai, Corinthians.
Amém, glória a Deus. Irmãos, este é um momento precioso para a igreja. A ordem do Senhor Jesus é: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Exercer o batismo é um ato de obediência a um mandamento de Cristo Jesus para a sua igreja. Então, o que nós estamos fazendo aqui é exatamente cumprindo a ordem que nos fora dada pelo Senhor Jesus. Se alguém quiser abrir a sua Bíblia e entender melhor o significado, o simbolismo do batismo, pode abrir Romanos capítulo 6, e lá você entende o significado do batismo que é feito em Cristo Jesus. Amém? Amém. Nós vamos chamar que dessas águas Roberta Orue Prates. Nós vamos ouvir o testemunho, a profissão de fé da Roberta. Olá, meu nome é Roberta e sou filha do Rony e da Josi. Desde criança eu sempre frequentei a igreja e um certo dia no cultivar, uma das tias perguntou quem queria aceitar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, e eu aceitei. Me sentia muito feliz e leve, mas durante um tempo comecei a me afastar de Jesus. Meus pais sempre me falavam para me batizar. Durante um bom tempo eu pensava nisso, mas sempre fui adiando o meu batismo. Mas esses dias numa conversa aleatória com meu pai, eu finalmente me toquei e vi que todos nós somos pecadores e por isso decidi entregar minha vida para Jesus Cristo. Amém, glória a Deus. Família da Roberta está presente, seu PGM. Roberta, você confessa ter aceitado a Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Sim. Então eu, como ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus. Nós vamos convidar a Sirlene Maria Leite. Vamos ouvir o testemunho e a profissão de fé da irmã Sirlene. Olá, meu nome é Sirlene. Nasci em uma família simples, com uma infância bem difícil. Precisei logo assumir muitas responsabilidades. Aos 9 anos passei a cuidar dos meus irmãos para minha mãe trazer sustento para casa. E desde então nunca mais parei de trabalhar e cuidar das pessoas. Com uma vida cheia de angústias, medos e insegurança, buscava alívio em coisas mundanas, que só me traduziam mais agonias e dor. Tudo ficou mais complicado no início de 2024. Perdi 4 membros da minha família, incluindo meu pai e minha mãe, que era meu porto seguro. Confesso que perdi o chão e achei que não iria suportar. Sempre confiei em Jesus, porém depois disso sentia que faltava algo para preencher meu vazio e percebi que precisava de uma aproximação maior com Cristo, para ter uma experiência mais profunda com Ele. Foi aí que abri meu coração totalmente e passei a buscá-lo mais intensamente, orando e indo à igreja. Depois disso, minha vida mudou bastante e hoje consigo ficar com o coração leve. Sou uma pessoa mais calma, aprendi a ouvir mais as pessoas antes de falar. Hoje posso dizer que Jesus é tudo em minha vida. Mesmo sendo falha, sei que Ele é o único que não me abandonou e nem me abandonará. Agora eu tenho mais força para encarar desafios que a vida me traz, pois sei que com fé em Jesus eu posso vencer. Te amo, Jesus. Amém.
família da irmã Silene está presente, seu PGM? Muito bem. Irmã Silene, a senhora confessa ter aceitado Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Sim. Então, como ministro do Evangelho, eu lhe batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Valentina Leite Santos. Família da Valentina está presente, seu PGM? Aí, muito bem. Vamos ouvir o testemunho da Valentina. Olá, meu nome é Valentina. Tenho 10 anos e sou filha do Jonathan e da Gislene, que são membros desta igreja. A vontade que eu tinha de batizar surgiu com 8 anos, mas percebi que ainda não era a hora. Quando tive de me afastar da igreja, me afastei de Deus e minha vida mudou muito. Comecei a ouvir músicas que não agradavam a Deus e então veio a doença do meu pai, um câncer. Foi um momento muito difícil que passamos em família. Foi então que Deus me mostrou seu poder de cura e de restauração, pois curou meu pai de uma doença grave e restaurou a minha família, que a partir de então passou a professá-lo como Senhor e Salvador. Desde então tem sido o motivo do meu viver. Agradá-lo, ter comunhão com ele e conhecê-lo. Entre tantos outros infinitos motivos, estou aqui reconhecendo Deus publicamente como Senhor e Salvador da minha vida. Amém. Glória a Deus. Valentina, você confessa ter aceitado Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Sim. Então, como ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, glória a Deus. Nós temos ainda 2 batismos marcados para esse ano. Nós temos agora do dia 22 e temos do culto da virada, onde geralmente também nós temos um batismo. Se é o seu desejo ter aceitado Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e assumir o compromisso com Ele, testificando publicamente, passando pelo batismo, nos procure, amém? Vamos nos colocar em pé, igreja. E nós vamos orar depois com a bênção apostólica ministrada pelo pastor Rodrigo. Nós damos por encerrado o culto desta noite. E também declaramos encerrada a cerimônia de batismo, a cerimônia solene de batismo. Oremos. Que o amor de Deus, nosso Pai, e a graça redentora e salvadora de Cristo Jesus e as consolações do Espírito Santo do Senhor seja com toda essa igreja, hoje e para todo sempre. Amém. Deus nos abençoe.